Dando continuidade aqui aos nossos procedimentos em relação ao cadastro de produtos com relação à nota fiscal eletrônica. Quais dados dos produtos devem ser preenchidos para a emissão de nota fiscal eletrônica? Então vamos lá. Vamos localizar um produto aqui ao qual nós temos todas as informações cadastradas. Para regime normal e regime simples, existem diferenças. Tá? Pois bem, quais diferenças são? A diferença entre o cadastro do produto simples para a empresa simples e para a empresa regime lucro real ou lucro presumido, você terá a diferença no cadastro com relação à situação tributária e com relação ao regime de CSOSN. Qual a diferença? Pois bem, a diferença entre o cadastro de um produto, de uma empresa que emite como lucro real ou lucro presumido, se você emite com substituição tributária, você deve informar se ele é MVA ou pauta, você deve informar a NCM dele, se você emitir com a substituição tributária, aqui deve estar preenchido como 1, o código especificador da substituição tributária deve ser informado. Isso é de acordo com a NCM, então o escritório consegue passar, o escritório de contabilidade consegue passar para vocês toda a tabela de código especificador da substituição tributária, caso a NCM possua. O código do beneficiamento, esse código do beneficiamento deve ser preenchido quando a situação tributária for 020, 030, 040, 50, 70, 90 ou 91. Em algum desses casos, né, em algum desses campos, eu ia falar, você pode informar o código do beneficiamento fiscal ao qual você tem uma redução na base de cálculo, ao qual você tem uma redução de IPI, ao qual você se isenta de ICMS, de IPI, de PIS, de COFINS, enfim. De acordo com o caso, você pode especificar somente em casos de situação tributária 020, 30, 40, 50, 70, 90 e 91. É a última normativa técnica ao qual informa essas especificações. A situação tributária, se for 000, ela é tributada integralmente. Se for 010, ela emite com substituição tributária integralmente. E aí, sim, sucessivamente. Então, nós temos a tributa integralmente, tributa com cobrança de ICMS por substituição tributária. Nós temos a 020, que seria a cobrança de ICMS com redução na base de cálculo. Nós temos a 030, que seria isenta ou não tributada e com cobrança por substituição tributária. A 040 seria isenta. A 050 é por suspensão. A 041 é não tributada. A 051 seria por diferimento. A 060 seria cobrado antecipadamente por substituição tributária. A 70 com redução na base de cálculo. A 90 como outros. E aí entra na linha do 100, 110, que seria a parte de tributação estrangeira, ao qual o seu produto for importado. Tá? Então, de acordo com a sua tributação, você deve preencher o código da situação tributária em caso de emitir como regime normal tributado, como lucro real ou lucro presumido. O IPI, caso você tenha, você pode informar a alíquota em porcentagem. Qual é a CST do IPI? A CS, de acordo com o que você colocar aqui, que é o código da situação tributária do IPI, o software destaca ou não, a Receita vai acatar o destaque ou não. Para se destacar, normalmente é o IPI 49, mas é de acordo com a legislação, de acordo com o que o seu escritório especificar para vocês. PIS é a mesma coisa, então você informa qual é o PIS, qual é a CST do PIS, o COFINS, qual é a CST do COFINS e qual é o código de enquadramento do IPI, certo? Aqui nós deveremos informar a parte de CFOP. Tá? Vamos apagar todo o restante aqui, porque eu não preciso disso daqui. A CFOP
Se for com substituição tributária ou sem, aí quem vai informar é o seu escritório de contabilidade e de acordo com a NCM. Se for sem substituição tributária e que indique venda, normalmente é 5102. Ao você preencher na frente também qual é a CFOP que será utilizada localmente, então é dentro do estado, 5102, fora do estado, 6102, qual é a CFOP com a substituição tributária quando o cliente for com substituição, aí você indica 5401, 6401, o ICMS vai ser de acordo com a tabela, se vai usar a ST por MVA ou por pauta e qual é, se vai indicar a substituição tributária. Se você for utilizar por pauta, deve ser informado a pauta também, tá? Mas nesse caso aqui nós estamos falando basicamente de MVA. Caso você seja simples nacional, a CST, ao invés de indicar ela aqui, você vai indicar ela aqui como CSOSN. É código sobre a situação operacional do Simples Nacional. Tá? Código sobre a operação do Simples Nacional. Então, é basicamente a mesma coisa da situação tributária. A diferença é que vai ser a especificação pelo Simples Nacional. Tem os mesmos códigos, só que você vai escolher por aqui. 101 indica produção do estabelecimento, venda, por exemplo, porém com produção do estabelecimento. 102 é venda direta para consumidor. 103 com substituição tributária, aliás, isenta. 202 com substituição e por aí vai. Tá? A 900, caso você precise fazer o destaque, mesmo sendo Simples Nacional, e fazer o destaque de ICMS na nota fiscal, o que não é muito usual, porém algumas fornecedoras hoje estão exigindo, a CSOSN a utilizar seria a 900. Aqui para o regime comum e aqui quando for emissão com substituição tributária. Tá? Informando todos esses dados aqui sobre a parte de tributação, informando também o nome, a descrição do produto, informando a unidade comercial, a unidade tributável. Se for igual, você pode deixar em branco caso a Receita ainda não esteja exigindo. E a quantidade real tributária caso exista uma nova unidade tributária diferente da unidade comercial. Se for igual, você pode deixar em branco e aqui também pode deixar em branco. Tá? Preenchendo todos esses campos aqui, o sistema automaticamente permitirá com que você emita a nota fiscal de forma correta. Porém, esses dados devem ser preenchidos e estudados e informados de forma correta. Se você informar algo diferente, ou seja, se você informar aqui que você vai emitir tudo com substituição tributária, 6401, tudo com substituição tributária, e você informar, por exemplo, aqui como 000, que seria a situação tributária tributável integralmente, vai dar erro. Também, se você informar como 010 e aqui tudo sem substituição tributária, indicando a CFOP, tudo como 5102, 6102 em todos os campos aqui e aqui também, vai dar falha. Então, você deve colocar a situação tributária do ICMS compatível com a operação que você está fazendo. Se a CFOP é uma CFOP de venda para consumo, ou mesmo para revenda, mas o produto não tem a substituição tributária, você deve utilizar uma situação tributária integralmente e a CFOP compatível com a CST que você está usando. Certo? Muito obrigado e até a próxima.